Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela comunhão. E agora suplicamos pelos nossos ouvintes. Abençoa os nossos irmãos, toma em tuas santas mãos cada vida, dá graça, ajuda, manifesta o teu poder, Senhor, na vida da igreja. Opera poderosamente, Senhor, na vida dos meus irmãos, na minha vida, em nossos corações, nos dando mais graça, mais vigor, mais amor pela tua obra, nos dando, Senhor, a graça para comunicar o teu amor profundo. Deus fiel, Deus bendito, guarda todos os teus servos na cidade e no campo, crianças, jovens, adultos, os idosos, os enfermos. Pai bondoso, Senhor da glória, guarda a tua igreja, os teus ministros, os missionários em terra estranha. Ó Deus, toma em tuas santas mãos, dá graça e vigor, dá fervor, dá, meu Senhor, o necessário para a execução do santo ministério. Amado Pai, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso desejo é comunicar a palavra de Deus desde o início do nosso trabalho, nos anos 80, e estamos aqui. Desde a época do início do rádio também, no começo dos anos 90, estamos aqui, com o mesmo desejo, a mesma coragem, o mesmo vigor, apesar do tempo. Passou rápido, 34 anos de rádio, mas louvamos ao nosso Deus. Não faltou saúde, não faltou dinheiro, não faltou o interesse, não faltou a condição, nem a direção. Glorificado seja o Senhor por isto. O nosso texto hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 19 a 31. É uma das passagens mais tristes que eu acho. É a rejeição de um rei pelas suas precipitações, pelas suas maldades, pela sua indiferença em relação ao verdadeiro rei. A nação de Israel, o diabo acha ruim, o mundo acha ruim, o ímpio acha ruim, o idólatra acha ruim, o idólatra da lua, aqueles da meia-lua, acha ruim. Todo ímpio é inimigo de Israel, porque todo ímpio é inimigo de Deus. Não é todo pecador que é inimigo de Deus. Muitos pecadores têm consciência do seu pecado, da sua possível tragédia e sabem que Deus é a saída, é a solução. O ímpio não sabe, não quer saber. O ímpio abomina Deus, a palavra de Deus, o povo de Deus. Mas Israel foi criado para ser um reino sacerdotal. O primeiro rei de Israel, no aspecto humano, foi Saul. No aspecto real, é o próprio Deus. Foi quem criou de uma forma miraculosa. Então, a leitura de hoje, 1 Samuel 15, 19 a 31, é a rejeição, é a denúncia de um rei que confiou na força do cajado, na força da coroa, na força do cetro, e esqueceu de fazer justiça. Vamos à leitura, 1 Samuel 15, 19. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antevoaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então respondeu Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou.
e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tens porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela instrução da tua palavra, obrigado pela comunhão, meu Senhor, com teu Santo Espírito. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, meu Senhor, pela salvação que há em Cristo Jesus. Obrigado pela unção do Espírito. Deus fiel, fala conosco. Cada um de nós, os nossos ouvintes, os nossos amigos, os nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus o trabalho, a fidelidade, a perseverança de cada um. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, para esta leitura que acabamos de fazer, o título é Fome de Honra. Todo mundo gosta de ser honrado. Todo mundo sente necessidade de ser honrado. Existem reclamações abundantes em vários sentidos. Não me considerou, não me honrou, não me reconheceu, fez de conta que não me conhecia, fez de conta que eu não estava nem ali. Porque as pessoas têm fome de honra. Por outro lado, uma das grandes desgraças do ser humano seria um rei derrotado, um rei desonrado. Um presidente desonrado, um rei desonrado, um príncipe desonrado. Pessoas que não têm honra. Pessoas que vivem uma vida maldita, uma vida perversa, uma vida ruim, uma vida infernal, infeliz, e são desonradas. Tem delas que vivem uma frustração cruel. Aí se vinga de um, se vinga de outro. Parece que não estão. Esse texto parece descrever a tragédia do Brasil hoje. Parece descrever a tragédia do Brasil hoje. O Brasil é uma nação sofrida.
Uma nação que tem muitos desonestos, que quando tem a oportunidade de servir a nação, como tabelião, juiz, governador, prefeito, presidente, senador, ministro, mete a mão no alheio, rouba, frauda, gastam mal, administram mal, ainda desviam. E não tem quem honre ladrão. Não tem quem honre perverso. Não tem quem honre bandido. Esse texto parece que está descrevendo a situação do Brasil, mas não é. É a situação de Israel há 3.000 anos, quando escolheram o primeiro rei, o rei Saul. O rei Saul foi escolhido. Então, esta leitura tão atual, atualizadíssima, atualíssima, descreve um homem com fome de honra. Desde a saída do Egito, que Israel lutava para se defender dos amalequitas. Os amalequitas, uma tribo, ou várias tribos, muitos deles associados com os filhos de Abraão, provenientes de Quetura, e também com descendentes do filho de Agar, o Ismael. Como tinha se passado o tempo que o Brasil tem de história, desde a invasão portuguesa ao descobrimento até hoje. Era o tempo aparente, era o tempo de Israel. Aliás, era mais tempo da chamada do Senhor a Abraão até os dias de Saul, eram quase 1000 anos. Então, os descendentes de Abraão tinham se miscigenado, mesclado com tantos povos que não dá para saber quem é quem. Só se sabe de Israel por causa da genealogia da Bíblia Sagrada. Mas ímpio não tem genealogia, filho de concubina não tem genealogia, os demais não sabem, fica chutando. Chutam. Amaleque estava oprimindo Israel, dominando Israel, subjugando, oprimindo, causando terror. E o profeta de Deus clamou ao Senhor, o Senhor respondeu e ordenou a destruição daquele povo que era um câncer contra o corpo que Deus tinha criado, contra Israel. Aí a ordem era que eles destruíssem totalmente. Esta ordem está no versículo 18 da leitura que fizemos. Eu li a partir do 19. A ordem era uma peleja que aniquilasse aquele grupo inimigo, para que a nação se firmasse na terra prometida. 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. Mas eles fizeram a guerra e viram a coisa que acharam que Deus estava errado. Muito gado. Deus tinha pronunciado o anátema. Tudo era condenável. Tudo era condenado. Não era para levar nada. Era para destruir tudo. Isto estarrece os filhos das trevas hoje.
Os comunistas que dão graças a Deus. Agora nós temos até um ministro comunista. Os que dão valor a essa desgraça, esquece que o comunismo já matou mais de 100 milhões de pessoas. O comunismo chinês, o comunismo russo, a revolução bolchevita. Mais de 100 milhões de mortos. Mas são todos muito hipócritas. Quando lê a Bíblia se estarrece. Oh, mas que absurdo matar uma tribo. Pois é. A ordem era eliminar os amalequitas. Eles fizeram a guerra. Não eliminaram. Na verdade, o Saul diz que eliminou os amalequitas, mas levou o rei para humilhar o rei, ou para, não se sabe para quê. Prendeu o rei e levou o gado, levou as ovelhas, levou... Isso que era para oferecer sacrifício a Deus. Samuel, quando chegou, ouviu um movimento estranho, pessoas cuidando de animais, muito barulho de animais. E ele disse, o que é isso? O povo... Pois é, já tinha... O Saul tinha cometido vários erros. Tinha feito um sacrifício que era para esperar Samuel, não esperou. Tinha levado o rei preso, não era para prender, era para eliminar. Aí Samuel diz, neste primeiro versículo da nossa leitura, por que não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo. Samuel censurou de ambicioso. Você queria a riqueza deles. Voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal, o que é mal. Fizeste mal aos olhos do Senhor. Aí ele foi se justificar. Não, eu dei ouvido à voz do Senhor, sim. Caminhei até lá. Como o Senhor falou, trouxe o rei. E os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo sempre tem algum tolo para culpar alguém. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do que tinha sido condenado, para oferecer a Deus. Aí o Samuel diz, porventura o Senhor tem prazer em holocausto, em sacrifício, mais do que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Atender ao que o Senhor fala é melhor do que sacrifício, gordura de carneiro. A rebelião é igual, é como o pecado de feitiçaria. Quantas mil vezes nesses 34 anos de rádio eu já comparei a feitiçaria, a idolatria. É o pior dos pecados. É pior do que assassinato, é pior do que estupros, é pior do que qualquer crime outro. Porque é um crime que afronta diretamente a Deus. A feitiçaria e a idolatria, a devoção maligna, para Deus é um terror. Para Deus, idolatria é um terror, porque tira Deus, despreza Deus e elege uma maldição de um ídolo, às vezes um defunto e às vezes uma invenção. Tem defunto, tem alguns bichos que viveram mal para burro, mas viveu. Jones Bernardoni foi o italiano conhecido como Francisco de Assis. Viveu mal para burro, mas viveu, era um sujeito, é um defunto. Mas, e a Fátima? E a Aparecida? E os milhões? E
Quantas perversidade, quanta maldade, feitiçaria, idolatria, pecados diabólicos, pior do que qualquer outro, roubo, assassinato, estupros. Graças a Deus, não sei nem falar. A desgraça que é a ofensa, ofender uma mulher, ofender uma criança, ofender quem quer que seja, forçando. É uma desgraça muito grande, mas a idolatria é pior. Aí Samuel deu esta reprovação, aí ele disse, eu pequei. Versículo 24, o Saul diz, eu pequei, porque eu tive medo, eu temi o povo, eu tive medo, pequei, me perdoa, perdoa o meu pecado, volta comigo para que adore o Senhor. O versículo 25. Aí Samuel de novo diz, não vou voltar contigo. Não tornarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor. O Senhor já te rejeitou. O Senhor já tem sucessor. O Senhor já preparou um sucessor que é melhor do que tu. Mas aqui no versículo 29, Samuel faz uma defesa do Senhor Deus. As coisas de Deus são assim. Samuel diz, aquele que é a força de Israel, isso é para não mencionar, para não falar Yahvé ou Javé. Aquele que é a força de Israel não mente, não se arrepende, não erra. O erro foi teu e não de Deus. Aí no versículo 30, ele pede novamente, ele confessa, pequei, honra-me diante dos anciãos do meu povo. Fome de honra. Seria muito feio, de fato, Samuel vir ao acampamento, estar ali e voltar sem participar do holocausto, sem participar da hora mais, digamos, da oferta, a hora mais espiritual. Samuel disse, não volto, não vou voltar contigo, não vou participar, mas volte comigo, eu pequei, me perdoa. Ele se humilhou. Volta comigo, me honre, honra-me diante dos anciãos do meu povo, para que eu adore o Senhor. Volta comigo. Faz de conta que não aconteceu. Era difícil, mas seria terrível Samuel ir embora de lá mesmo e não participar do culto. Aí Samuel, vá na frente. E ele foi. O versículo 31 diz, Samuel se tornou atrás de Saul. Ou seja, o normal, o natural era chegar ombro a ombro o rei e o sacerdote, o rei e o profeta de Deus, o rei e o juiz que o antecedeu, porque antes de Saul não havia rei, era o juiz, e o juiz era Samuel. O normal era chegar ombro a ombro, chegar os dois juntos. Não era normal. Talvez tenha sido a primeira e última vez que Samuel andou atrás. Ficou atrás. Ficou um pouco atrás. Aí lá vem o Saul, chega ali e tal, e Samuel veio depois dele, atrás dele. Não se sabe qual a distância, mas foi atrás. Participou, mas foi assim, sem desejo, sem vontade, sem boa vontade, sem alegria, por causa da rebelião, que é igual à feitiçaria, que é igual à idolatria.
Nós temos muitos ensinamentos maravilhosos, meus amados irmãos, na Bíblia Sagrada. Um deles é não se rebelar. Não se rebele. Não te rebele contra nada, nem contra ninguém. Não está bem? Saia do seu lugar. Não desonre. Não ofenda. Não dê escândalo. Não crie um clima, não entristeça os que estão iniciando e às vezes são bastante inocentes para conhecer problemas graves. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe cada um, cada vida, operando maravilhas. E agora a intercessão pelo memorial da oração. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pela vida, pela salvação, pelo teu amor profundo. Ó Deus, abençoe e guarda os nossos queridos irmãos, manifesta o teu poder, Senhor, na vida da igreja. Ajuda e guarda, Senhor, as criancinhas, a juventude, as famílias, os idosos, meu Senhor, os teus servos que estão enfermos. Ó Deus, socorre a tua igreja, os teus ministros, tu conhece cada ministro, a fidelidade, a dedicação, a honra de cada um. Opera, meu Senhor, na vida da igreja. Agora este memorial da oração. Tu conhece os nomes, os indivíduos. Ah, Senhor, tu conhece as famílias, conhece, ó Deus, os problemas, as necessidades, os desafios de cada um. Guarda, Senhor, a tua igreja. Guarda, Senhor, os teus servos. Este memorial, toma em tuas santas mãos cada vida. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.